Graça e paz para todas as mulheres de Deus erguidas pelo Senhor para cumprimento de um grande propósito. Nós estamos aqui. Glória! Missionária Lília, missionária Fábio. Glória! Aqui mais uma semana para trazer para você o melhor da parte de Deus. Eu quero provocar as provocadoras de milagres. Jesus! Seja um instrumento de Deus Glória! na vida de alguém. É forte. Porque esse é o momento. Boa tarde aí. Boa tarde, a paz do Senhor. Ô, Glória. Eita, Glória. Fala aí, Fábio. Eita, a paz do Senhor Jesus, povo de Deus. E dando continuidade nesse mês maravilhoso, que esse mês é o nosso mês, né? O mês das mulheres, os meses das mães e das mamães guerreiras, provocadoras de milagre, como a nossa pastora falou, né? Semana passada nós estávamos falando aqui, dando uma passadinha na mãe de Jesus, passando também pela casa de Zacarias, falando de Isabel, né? E assim, o Senhor falou algo muito forte que foi ali, a gente ia ficar até mais de uma hora na live, que se deixar a gente vai embora, gente. É um negócio assim terrível, né? E falando ali das mães que cumpriram o propósito e geraram esse propósito também nos seus filhos, né? Acreditaram, se colocaram à disposição para gerar, não para si, mas gerar para Deus. E gerar os propósitos do reino nos seus filhos. Porque às vezes, pastora Kelly, a gente gera, muitas das vezes, para poder preencher um ego. Sim. Nós vamos falar de quem aí? De Ana, quando passou por esse estágio. Porque Penina gerava. Embora Ana tivesse um sonho, passou um momento na vida de Ana que ela não gerava mais por causa de um sonho. Ela gerava porque a provocação que Penina provocava nela dava a ela o direito de querer gerar para competir. Meu Deus. Aí o sonho, em vez de se tornar para o reino, não ia ser um sonho, né, que alcançasse os padrões de Deus. Sim. Porque Deus vai fazer com que você gere para Ele. Quando ela entende que ela precisa gerar para o reino, que ela gera, que ela vai lá, se derrama diante do Senhor, aí o Senhor visita ela. E ela vai entender que depois que ela se derrama diante do Senhor ali, ela vai dizer, aí ela volta dizendo, ah, Senhor, se tu me deres um filho varão. Aí ela já entende que o propósito já não era só com ela. Meu propósito não é mostrar pra Penina que eu posso. O meu propósito é mostrar pra casa da vizinha que a minha casa também pode. O meu propósito é mostrar pro irmão que eu também faço. Não. O propósito é você mostrar pra terra que o céu projetou. Aleluia. E isso é muito forte. Então, mães que conseguem entender, aplicar nos filhos e passar para sua casa, né? E a gente fala isso de uma forma assim, de uma forma hoje, no século que nós estamos vivendo, de uma forma muito incisiva, enfática, porque a gente precisa fazer com que você entenda que você não é, né? A importância disso não é só gerar para si, ou porque eu preciso de ter um filho, porque já estou numa idade, porque tem a síndrome aí dos 30, dos 40, a mulher, eu não tenho filho, então eu tenho que ter um filho. Agora não, você tem que entender que o que você gera será para as nações. Aleluia. Será para vir, preparar o caminho, enfim, né, pastora Kelly? Interessante que semana passada nós falamos de Isabel Forte. e de Maria. Isso. E nós terminamos Forte. a live da semana passada falando justamente isso. Que o ministério de João Batista foi o cumprimento do ministério de Jesus. Verdade. E nós até lançamos essa pimentinha, né? Falando justamente isso. Quando um ministério é bem sucedido, o outro participar de ser, né, participante ativo naquele ministério. Porque existem mulheres que geram o propósito de Deus e compreendem na totalidade a missão. Por que, missionárias? Filho cresce um pouquinho, é outro investimento. Quando o filho vira adolescente, é um outro investimento. E eu não estou falando de investimento financeiro só, não. Eu estou falando de financeiro, de vida. E na semana retrasada nós falamos isso. Eu e a missionária Lília falamos isso, abordamos isso. Que ministério, ser mãe é ministério. E quando a mãe entende que o filho não é propriamente um filho, uma continuidade,
mas é um propósito, é um projeto, é um ministério de Deus, ela entende a sua função e o seu investimento. E é sobre isso que nós iremos focar nessa tarde. Então eu quero mais uma vez dar para você a paz do Senhor. Quero conduzir você a ser provocadora de milagre na vida de alguém, porque o que nós iremos focar nessa tarde é algo que vai mudar a nossa visão, o nosso entendimento, e eu tenho certeza que vai dar direcionamento para outras mães. Missionária Lília. Aleluia. O interessante é que nessa tarde nós vamos estar falando sobre uma passagem que nós conhecemos muito bem e que traz assim pra gente uma certa angústia quando a gente é mãe e quando a gente entende que tudo que nós geramos, o propósito não é só ser nosso filho. Sim. Nós já estamos gerando, nós já geramos na presença do Senhor com a perspectiva que o nosso filho será bênção para as nações, será bênção para o reino. Aleluia. E quando a gente lê essa passagem, o Senhor deixou tudo que ele deixou na Bíblia, é um exemplo para a nossa vida, é uma oportunidade de dizer assim, leia, aprenda e não repita. É isso aí. E nós vamos falar hoje sobre Rebeca. Esposa de Isaac, filho de Abraão, que recebeu uma promessa de que ele seria pai de muitas nações. E quando ali Abraão recebe seu filho Isaac em seus braços, ele ali fala assim, nossa, Deus fez, cumpriu em mim, e realmente eu vou orientar o meu filho para que ele venha cumprir propósitos. E Isaac foi instruído por Abraão em todo momento a entender que ele seria uma peça importante para que o reino de Deus fosse proclamado na terra. Glória! E quando Isaac, na idade de 40 anos, aqui a palavra de Deus no Gênesis capítulo 25, verso 19, diz assim, e estas são as gerações de Isaac, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaac. E era Isaac da idade de 40 anos quando tomou a Rebeca, filha de Betuel, arameu de Padã Arã, irmã de Labão, arameu, por sua mulher. E Isaac orou instantemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. E os filhos lutavam dentro dela. Então disse, se é assim, porque sou eu assim. E foi-se a pergunta ao Senhor. E o Senhor lhe disse, 2 nações há no seu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será maior, mais forte do que o outro povo, e o maior servirá o menor. Aleluia. Quando a gente observa, a gente lê essa passagem, a gente olha assim, nossa, essa mulher que era estéril, durante muitos anos o marido e ela oraram, clamaram ao Senhor, porque Isaac entendia o seguinte, pai, se o Senhor prometeu ao meu pai Abraão de que ele seria pai de muitas nações, e eu nasci, então eu entendo que essa multidão virá de mim. Sim. E por incrível que pareça, a minha esposa que eu casei é estéril. Gente, como nós falamos aqui, se a gente for parar para analisar o cenário não tem lógica. Meu Deus. Como que Deus faz uma promessa de uma nação para uma pessoa que é estéril? Sim. Não tem lógica. É você parar, observar, e por mais que você falar isso é fé. Não, gente, não tem lógica. A nossa mente só alcança 10%. Nosso cérebro só vai 10%. Meu Deus, é forte. Os outros 90% pertencem ao Pai. Então a nossa mente humana não alcança, não dimensiona isso. Então ali quando Isaac começa a orar, e ele pode ter questionado isso com Deus. Sim. Senhor, como sairá de mim uma grande nação se a minha esposa é estéril? E depois de muito ele orar, o Senhor lembra de Rebeca, e Rebeca gera. E naquele momento, ela acha estranho porque o seu ventre cresce demais. O corpo de uma mulher quando está grávida é de uma maneira, mas quando ela está grávida de gêmeos, é tudo totalmente diferente. E ela questiona por que eu estou dessa forma. Meu Deus. E quando nós vimos a novela bíblica na televisão, e a gente viu essa cena,
As mulheres dali, do povo deles, do povoado deles, questionavam, isso não é normal. Você enganou teu marido, por quê? Como é que você diz que você está de 3 meses se a sua barriga é de 6? Sim, nossa. E elas, né, na novela, eles fizeram essa parte, né? É a parte poética da novela que se permite fazer uma mulher fazer a hora com a cara da outra e falar assim, não, tem alguma coisa errada. Sim. Você fez alguma coisa errada. Você está dizendo que a tua gravidez é de 6 meses, mas você está imensa. E ela ali questionou, e tanto que está dizendo aqui que ela pergunta para Deus. No verso 22 ela pergunta, e os filhos lutavam dentro dela, então diz, se é assim, por que sou eu assim? Sim. Quer dizer, porque ela questionava aquela gestação. Meu Deus. E o Senhor é tão misericordioso que o Senhor diz assim, e foi-se a pergunta ao Senhor. Aleluias. E o Senhor lhe disse, 2 nações há no seu seio. Sim. Você vê como que o sobrenatural de Deus é algo tão, né, tão admirável, tão terrível. Meu Deus. Eu gosto de colocar as coisas de Deus como terrível. Porque o Senhor fala assim, de uma mulher que não poderia ter Deus coloca 2. Sim, sim, sim. Agora, uma coisa interessante aí que eu preciso tocar é o ciclo da repetição. Nós vamos trabalhar isso na parte terapeuta, falando sobre isso, sobre ciclos de repetição. O que acontece com o pai, acontece com o filho. E você vê que a atitude do filho é a mesma atitude do pai. Sim. Porque quando um filho é bem instruído, ainda que o pai seja ausente dele, Meu Deus. ele já sabe o caminho, Eita glória. a direção, o que fazer e como ser feito. Ah, Jesus. Porque é o que a missionária Lília falou. Se ele era a continuidade da promessa, se ele era o cumprimento da promessa na sua vida, por que estaria acontecendo isso? E muitas das vezes, ao invés das pessoas buscarem ao Senhor, busca a resposta no cenário. Eita. Ih. Ao invés da pessoa dobrar o seu joelho e falar, Senhor, a tua promessa, a linha do Senhor, né? A palavra de Deus, irmão, a resposta de Deus, ela não tem curva. Não. Ela é reta. Aleluia. Aleluia. Tanto que quando Deus promete a Abraão e Sarai rir, o anjo se apresenta. Por que riu? E ela falou, não riu. Não, você riu sim. Por quê? Porque foi o Senhor que falou. E quando Deus fala, Deus não dá curva. Deus fala e pronto. Então a mesma história que tinha acometido na vida de Abraão estava acontecendo na vida de Isaac. Meu Deus. Isaac dobra o joelho. Olha a importância que tem quando nós invocamos o Senhor. Eita glória. Porque ele podia perder tempo. Até conversando com Rebeca. Rebeca, está acontecendo isso por quê? O que houve? Não! Ele, como sacerdote, ele dobra o joelho e ora ao Senhor. Meu Deus. E o quadro que era do improvável novamente se torna favorável. Sabe Meu por quê? Deus. Porque quando Deus fala, muitas das vezes ele permite algumas coisas acontecerem iguais para ver se o teu espírito é diferente. Meu Deus. Ai. Porque muitas das vezes os pais ensinam, mas os filhos também podem tomar outros caminhos. Mas ali Isaac, ele mostra na prática que aprendeu. Isso é a importância do investimento. Por quê? Porque ninguém nasceu para semente, a verdade é essa. Meu Deus. Vai ter um dia que você vai estar ausente, até mesmo de repente Deus te abençoa, leva teu filho ou você para outro estado, outro país. E de repente, né, a gente não tem, né, essa como é que se diz? Essa possibilidade de falar toda hora. Nem todo tempo o pai e a mãe estão presentes. Aquilo que é ensinado dentro de casa é refletido fora dela. Meu Deus. Nossa. Vai lá, missionária Lília. Ô, glória, aleluia. Vou beber até um pouco d'água. É forte. Vai recebendo aí. Quer falar, Fábio? Vai. E assim, eu acho muito lindo, né?
eu gosto de Jesus. Porque quando Rebeca está ali gerando, né? Já havia ali uma impossibilidade. Porque, como nós dissemos aqui, a missionária Lília jogou ali a pimenta de dizer assim: Deus gosta de fazer promessa para quem é estéril. Sim. Mas é porque aquilo que é para Deus fazer, nós não vamos conseguir, é para Ele. Então eu consigo entender o que é dele, é para Ele. O problema é quando a gente quer fazer o papel de Deus, aí não dá certo. Aí você vai ver que quando você quer inverter os papéis, quer dar um jeitinho, quer tentar fazer alguma coisa, não tem ação divina, tem ação humana. Sim. E isso é muito lindo, porque parece que eu vejo assim, o Deus, né, que fez uma promessa para Abraão lá atrás, se cumpre em Isaac. Sim. Né? E agora Isaac casa com uma mulher que ele ama, mas a mulher é impossibilitada de gerar. Sim. Aí alguém vai dizer, que promessa? Alguém poderia olhar no normal e dizer, que promessa é essa que só se remeteu a você? Sim. Só se limitou a você. Sim. Então, Isaac, parece que a promessa parou em você. Sim. Mas aí Isaac vai orar. E ele vai dizer assim, pensando pastora Kelly, que ele vai dizer assim, Deus de meu pai, as tuas promessas, elas não são limitadas. Sim. Agora existe uma mulher que precisa conhecer o Senhor. Aleluia. Então, nós vamos voltar aqui de novo naquela questão da casa posicionada. Sim. Da casa que, né, o pai ora, né, e Sara vai gerar. E agora Isaac ora e Rebeca vai gerar. Então eu entendo o seguinte, que é extraordinário. O nosso Deus é Deus do extraordinário. E agora eles têm ali a missão de dar continuidade àquilo que Deus fez. Uma vez eu me vi até enquadrada, porque eu entendo o seguinte, que aquilo que você não consegue cumprir ou fica em falta, uma hora Deus te para completar aquilo que tu precisa ser feito. Eu vou repetir de novo. Aquilo que você não dá atenção necessária, Deus ele vai te parar para que você cumpra o que ele precisa, para dar continuidade na tua descendência. Porque não se trata só mais de Isaac aqui. Sim. Não se trata mais também só de Rebeca ter filho. Isso aqui se trata daquilo que Deus ainda quer fazer através dele, porque a palavra de Deus diz que a bênção do Senhor alcança até a nossa 7ª geração. Sim. Isaac seria a primeira geração, a segunda, na verdade, geração, né? Então Rebeca, os filhos dele, seria a terceira. Se a bênção do Senhor alcança até a nossa 7ª geração, então eu consigo entender que Deus não faz obra pela metade, gente. Sim. Uma hora Deus te para te confrontar com aquilo que Ele precisa fazer. Porque não é sobre você, é sobre o que Ele tem com a sua casa. É sobre o que Ele tem com a palavra dEle. Através daqueles que foram feitos a promessa. Aleluia. Então Deus, Ele não confronta somente com a sua palavra. Ele cumpre propósitos por causa dele mesmo. Aleluia. Então isso aqui já é uma certeza, vai se cumprir. Nem se trata tanto de você, se trata do que ele precisa concluir através da descendência que você vai gerar. Ali, olha, isso é muito lindo, porque ali agora nós vamos ver Rebeca dando a luz a Esaú e a Jacó. E aí eu vejo, há uma promessa dentro do ventre, né, missionária ali? Porque ela tá, por que essas crianças lutam tanto dentro do meu ventre? Por que meu ventre mexe tanto? Aí Deus vai dar a resposta, olha, 2 nações está no teu ventre. Aleluia. Meu Deus, 2 promessas gloriosas tem aí dentro, aleluia. E o maior, né? O menor servirá o maior. Maior servirá o menor. Então eu
não consigo entender que Deus precisa dar continuidade, Deus precisa cumprir tudo isso para que Ele, oh aleluia, se realize o que Ele quer através daquilo que Ele prometeu lá atrás. Aleluia. Isso é muito forte. Fala, deixa eu só tocar alguma coisa aqui, para não perder. Sai da lógica. É a lógica. Às vezes nós nos perdemos na lógica humana. Naquilo que eu consigo, naquilo que eu domino, naquilo que eu faço, naquilo que eu controlo. Nada ali estava debaixo do controle, nem de Isaac, nem de Rebeca. A não ser quando ele orou. Sim. Quando ele orou, ele viu que não era sobre ele. Era sobre o posicionamento dele que ele iria fazer movimento no céu. E o que é interessante abordar aqui é o seguinte, aleluia. A lógica humana, o certo era o maior continuar sobre o menor. Aí Deus muda. Sabe por que Deus muda? É Deus mostrando pra mim e pra você. Quem sabe do amanhã sou eu. Eita! Quem tem o domínio de todas as coisas sou eu. Oh, Jesus! Quem sabe quem pode estar acima sou eu. Quem sabe que... Oh, meu Deus, pega isso aqui, irmão. Jesus! Às vezes a gente prepara toda uma situação dentro da nossa lógica. Aí o que sai um pouquinho, você já viu o povo, né, com problema, ansiedade, frustrado, com problema de síndrome do pânico. Por quê? Porque o sistema que projetou saiu da lógica, saiu do controle. Nossa! Mas o que sai do teu controle nunca saiu do controle de Deus. Eita! Era isso que Deus estava falando pro casal. O que eu projeto hoje, tu não entende. Meu Deus! Mas amanhã tu vai compreender por que eu mudei. Meu Deus! Oh, meu Deus! Xarabaxúria! Tem coisas sendo mudadas. Oh! Sabe pra quê? Pra você sair do controle dela. Meu Deus! Porque não é sobre você, é sobre o dono do projeto. E o dono do projeto ainda é Deus. Gente, é Missionária muito Lília. forte. Aleluia. Isso é muito forte. Oh, glória. E quando a gente fala sobre Jesus. sair do controle, né? Sai da frente. Sim. É muito interessante porque Isaac ouviu as histórias quando seu pai falou sobre a promessa que Deus fez para ele, Sim. né? Sai da tua terra. E naquele momento que Deus faz a promessa para Abraão de muitas nações, a mãe dele riu. Sim. E isso atiçou o anjo, que o anjo pegou e falou, olha, não duvida não, porque o que Deus prometeu, ele é fiel para cumprir. Aleluia. Agora, para não fazer com que se repetisse, né? Se repetisse o que aconteceu com a mãe, da mãe entrar, ver que ela estava tardando em gerar, para Rebeca não fazer a mesma coisa que a mãe fez. Sim. Que foi arrumar uma esposa para ele. Sim. E fazer toda a repetição, como você acabou de falar. Sim. Isaac rapidamente falou, olha só, calma aí. Não se mete naquilo que Deus falou, porque Sim. se o Senhor prometeu, ele vai cumprir. Aleluia. Tá ligado. Então, antes de Fica tomarmos ligado. qualquer tipo de posição, vamos orar Vamos primeiro. orar, verdade. Então, porque ele viu como foi negativo a vida pessoa que ele tomar viveu. frente. Né? Porque naquele momento que a mãe duvida e logo depois a mãe assume a posição de resolver Sim. o que Deus tinha prometido, Nossa, meu Deus. ele conviveu com todo o problema. Sim. Nossa. Ele teve um irmão bastardo e esse irmão bastardo desde sempre deu problemas. Sim. Então é quando aqui se viu, né? O maior vai servir o menor. Sim. Porque lá em Isaac, quem era o maior era justamente o irmão. Sim. Era o irmão, Sim. né? Então era Ismael. Sim. Então ele falou o seguinte, pelo certo, Isaac tinha que obedecer Ismael. Sim. Mas no Eita. reino espiritual, Isaac era o principal. Nossa, Sim, que é sim. isso? Então, nós, para não É. haver repetição, Sim, meu Deus, a mudança. né? A mudança de Sim. estratégia. Então Isaac falou, olha só, Pode. não vamos fazer repetir o que nós história, vivemos. é verdade. Porque a história foi muito ruim. Sim. E eu não quero que daqui pra frente
realmente a promessa de Deus venha cair por terra. Por quê? Porque eu vou fazer de novo algo acontecer. E interessante, né, que como vocês estão falando, entender de que Deus tem todo um cenário, o Senhor nos conhece, o Senhor sabe do que nós somos capazes. Quantas de nós já aceleramos um processo que não deveria acelerar? Quantas de nós assumimos posições que não deveríamos assumir? Verdade. Quantas vezes nós decidimos por coisa que Deus não disse que era para tomar? Meu Deus, isso é muito forte. Isso é muito sério. Nessa questão aí, o missionário ali, é terrível. Porque você vê que Isaac, ele tá ligado. Sim. Mas lá na frente parece que essa ligação, ela é quebrada. Sim. Porque você vai ver Rebeca ali, depois de, quando Isaac já velho, na hora de passar a bênção, na hora de nascer, Jacó vai nascer agarrado ao calcanhar de Esaú, né? Mas olha isso daqui. No início da história, vai dizer que Esaú, cansado da caça, Jacó está fazendo guisado em casa. Ele chega cansado e olha o que Jacó vai dizer. Me vende o seu direito de primogenitura por causa do prato, por causa do que eu estou fazendo aqui. Aí Esaú vai dizer assim, de que me serve essa primogenitura se eu estou cheio de fome? Sim. Ali ele vai estar desligado. Ele passa o direito para Jacó por causa da promessa. Sim. Atrás. E olha isso daqui. A mãe estava ali agora por trás da cortina. Quando Isaac já está velho para poder passar a bênção. Isaac queria fazer o quê? Passar a bênção para Esaú. Mas aí a mãe está por trás e faz o quê? Olha, Jacó, não é para ele, tá sobre a sua vida. Mas, pastora Kelly, olha isso. Dentro da casa existia um favoritismo. Dentro da casa, o texto diz que Rebeca amava mais a Jacó. Era dividida, né? E Isaac amava mais a Esaú. Sim. Aí nós temos que tomar cuidado. Uma vez, falando de novo aqui na questão de repetição, falando sobre a descendência de tudo isso que o Senhor está falando conosco e nos presenteando com a palavra dele. Esse mês, né, no mês das mães, nós temos que tomar este cuidado. Sim. Sabe por quê? Porque aquilo, né, que pode ser mudado, nós acabamos por atrapalhar por causa muitas das vezes das nossas preferências. Sim. Deus não nos deu os filhos para amar mais a um e amar menos o outro. Sim. Deus não nos deu mais um porque o outro é mais assim, porque o outro é mais assado. Eu vou amar mais um e esquecer do outro. Não, o amor é de direitos iguais. Sim, sim. Porque o ventre já não ia ter nem filho. Agora que tem, ainda quer escolher quem vai amar. Não ia ter nenhum. Aí Deus desce com a resposta. Sim. Aí depois que nasce, eu gosto mais de você. O outro vai ficar mais com o papai. Deus está dizendo, quebra isso hoje. Porque não é por causa que a sua casa tem promessa que você, glória, pode colher frutos das suas más escolhas. Sim, sim. Então nós temos que tomar cuidado, pastora Kelly, com isso, né? Sim. Com favoritismo dentro da casa. E meu acredito, Deus, isso é forte. Né, acredito que tanto do lado de Rebeca, quanto do lado de Isaac, havia ciclos que precisavam ser quebrados. Né? Então, Isaac ali toma um posicionamento de quebrar. Mas aí a gente não conhece a história, né, de Rebeca. Vimos ali, conhecemos ali, ela ali pronta para servir, escolhida, né, separada para vivenciar um propósito lá na frente. Mas acredito também que Rebeca poderia ter vivido dentro de um lar assim. Meu Deus. Em que havia um favoritismo. Então, quando há uma normalidade naquilo que não é normal, meu Deus, passa a ser normal repetir ciclos. Meu Deus. Meu pai. Porque, no caso assim, como alguém que nunca teve, passa a ter, que você acabou de falar. Alguém que não gerava, começa a gerar.
Aí a gente não pode ser hipócrita, tem filhos que parecem um pouco mais com a mãe, tem filhos que parecem um pouco com o pai, mas não pode haver divisão dentro da casa. Então, tanto o pai como a mãe podia falar, olha só, você parece comigo, fulano parece contigo, mas os dois são bênção. São bênção, São gerações de bênção, serão usados, né, da forma que Deus quer, no que Deus quer, mas os dois são abençoados. Então, esse é o alerta, cuidado. Meu Deus. Porque aquilo que você pode ter vivido, Glória. e isso nós precisamos identificar, pode inconscientemente começar a repetir. Você já começou a repetir uma história que você viveu. Meu Deus. E você sabe que é ruim essa história. Meu Deus. Você sabe que é prejudicial essa história. Oh, e maravilha. você sabe que também é doloroso viver essa história. Então nós precisamos, nessa noite, romper, quebrar ciclos. Glória. Né? Porque Isaac se posicionou de uma forma. Rebeca ali se posiciona de uma forma tão terrível que o que ela não ensina dentro de casa, Jacó vai aprender fora. E ela queria tanto que a bênção fosse pra Jacó, que independente dela querer, já havia a profecia lançada. Sim. Que o maior serviria o melhor. É aquele negócio a gente tentar ajudar Deus e acaba atrapalhando. Sim. Coisas que ele não precisava ter vivido se ela não quisesse ajudar Deus. É isso aí. Missionária Lília, é muito forte isso. O interessante é que quando Meu a gente Deus. fala sobre... a gente aqui está Aleluia. falando sobre Jesus. um padrão de repetição. Uma palestra. É interessante, né? Porque aqui quando a gente analisa, né, como a Kelly falou, que se a gente não conhece o histórico de Rebeca, a gente entende o seguinte: desde o momento que Rebeca era irmã, né, de caçula, né? Ela era irmã de Labão. Então o que acontece? Ela era mulher. E como mulher, ela não tinha direito a nada. Ela não tinha direito. Então ela já tinha nascido num lar onde que ela só iria conquistar alguma coisa depois de casar. Meu Deus. Então ela já entrava ela já saía de ela já era desfavorecida por ser mulher. Né? Então o pai daria tudo para o seu irmão, mas não daria para ela. E ela só iria adquirir alguma coisa depois de um casamento. Porque quando Abraão manda, né, que o seu servo vá até lá buscar uma mulher para ele, ele manda presente. Quer dizer, ele compra uma mulher para o seu filho. Né? Ele compra. Porque Abraão realmente, naquele tempo, o pai comprava uma mulher para o seu filho. E ele falava, ele dava o dote. Então ele levava, tanto que quando Eliezer vai, ele leva 2 camelos carregados de presente. Entendeu? Quando chega lá, ele tá dando coisas pra família de Rebeca, para dizer assim, olha assim, ó, eu estou aqui, né, tomando essa mulher, mas toma aqui o quanto que ela vale. Que foi investido nela. nela. Então, naquele momento, quando o Senhor ali fala, né, eu acredito que Isaac guardou essa palavra. Quando ela chega assim, olha, Deus me respondeu que dentro do meu ventre tem 2 nações. Meu Deus. E que o maior vai servir o menor. Isaac guardou. No momento que Isaac vai abençoar os seus filhos, ele chama o que é certo. Chama o seu filho, mas ele sabia quem era Esaú. Porque Esaú era o tipo da pessoa despretensiosa. Ele era do tipo daquele filho que, é meu mesmo, não vou esquentar a cabeça com nada. Depois a gente não sabe... Né? A gente não sabe o comportamento dele como filho. E de repente Jacó realmente era aquele filho mais chegado, era aquele filho mais atento, era um filho que realmente ajudava mais o pai. Mas Isaac sabia que pela lei ele tinha que abençoar Esaú. Só que naquele momento a gente olha assim, né? É tão ruim quando a pessoa sai do propósito dela, esquece o propósito de Deus, e ela já tinha essa promessa, ela falou, mas ele não merece. A pior coisa do mundo é quando a gente acha que a gente tem direito de julgar. Decidir, merecedor de alguma coisa. Por quê? Porque o seu filho pode até ser um pouco melhor do que o outro. Mas ele tem que entender que todo mundo tem o seu processo. Todo mundo tem a sua qualidade. Né? E aquele negócio de falar que mãe prefere filho, mãe não prefere filho. Tem filhos que realmente, como você falou, são mais chegados do que os outros. Né? Eu posso falar isso porque eu tenho 3.
Então, se eu for aqui avaliar os meus filhos, eu falo assim, realmente, a minha filha é mais velha, é mais espiritada, ela é mais dinâmica. Então eu sei assim, olha, então bora fazer não sei o que. Ela não pensa duas vezes, ela vai lá e pá, ela embarca, ela vai. Ela parece uma locomotiva. Já a minha filha do meio já é mais centrada. É o cérebro. Ela é analítica. Ela é aquela coisa que ela pensa. Ela é o cérebro, ela pensa mais, ela é mais detalhista. Já o meu filho caçula já é mais aquele lado o quê? Ele é mais sensível. Meu Deus. Então esse filho sensível, aí você fala assim, qual dos três que você prefere? Não, cada um tem a sua característica. Sim. Como nós falamos na semana passada, os meus 3 filhos me completam. Sim, Eita, aleluia. Jesus, é muito Sim. forte. Porque na hora que eu preciso de um apoio, será que isso aqui dá certo? A minha filha, vai mãe, vai que eu tô contigo, eu encaro contigo. Sim. Então eu sei que eu tenho ela como stage, vambora. Sim, A outra fala, mãe, eu analiso. Sim. Se o terreno é bom, né? E o meu filho fala assim, mãe, pode deixar que eu tô aqui te dando a retaguarda. Quer dizer, ele é muito observador. Então, os meus 3 filhos, eu não tenho preferência, eles 3 me completam. Aleluia. Meu Deus. Aleluia. Então, quando a gente tem essa percepção, né, e a gente recebeu isso, né, essa frase de dizer, o teu sucesso não me agride, ele não me, sabe, ele não me agride, ele não me atrapalha, ele me completa. Sabe por quê? Nós estamos nesse sofá aqui, uma aqui não é maior do que a outra. Aleluia. Sim. Mas uma aqui completa a outra. Oh, glória. Porque uma entra no racional, que é de explicar uma coisa, a outra já é mais dinâmica de falar, não, isso daqui é isso aqui, e a outra pega e fala, não, olha, vai. Então, a gente não tem essa coisa, mas Atropela, né? então aquele negócio, Rebeca, quando ela analisa seus filhos, ela fala assim, Esaú não vai ser um bom administrador. Sim. Meu Deus. Jacó ele já vai ser um bom administrador, porque ele é observador. né? Então ela traça um perfil e ela ali decide sobre a vida dos filhos. E para isso, Olha que coisa terrível e tremenda. Bomba. Meu Deus, recebe. Já tá vendo a força. Quando ela decide, porque ela decidiu ali, Meu Deus, gente. o que ela escolhe tem que sair. Mas quem ela... ela rejeita. Quem ela rejeita, quem ela define que não vai dar certo é o que fica. É o que fica. Nossa. Ai. Quem fica pra cuidar dela Nossa. era quem ela desprezou. Sim. Meu Ela Deus. quem ela rejeitou. E Deus, pra tratar Nossa. o propósito que era na vida de Jacó, teve que sair. Nossa. Em outras palavras, não mexe Gente, nossa. aonde você não foi chamada. Oh! Ai! Oh! Não tenta definir aquilo que já está definido no céu. Meu Deus, isso é muito forte. Porque se eles não tinham capacidade de instruir o menino, Deus falou, é meu. É. Tiro de dentro da casa para trabalhar no caráter dele lá fora. Ai. Porque o propósito e o projeto era de Deus. Eita glória. E o Senhor já tinha determinado. Já tinha determinado. Ele já tinha escolhido quem Meu iria Deus, cumprir o seu projeto, quem ia cumprir teu propósito. Então não precisava Rebeca intervir, tentar mudar o que Ajudar Deus já Deus. tinha determinado, porque ele Verdade. falou, o maior vai servir o menor. O que ela tinha que entender? Eu vou continuar preparando, porque lá na Aleluia. frente Glória a o Senhor Deus. vai cumprir aquilo que ele determinou. Aleluia. Você tá entendendo aqui que forte? Forte. Você imagina o olhar dessa mãe, de olhar para Esaú e falar assim, te enganei. Nossa, não dá nem pra imaginar. Você imagina, irmão, olha só, uma coisa muito séria, não toma decisão precipitada. Jesus é forte. Porque a pior coisa é o remorso. Meu Deus. Porque ela sabia que o filho tinha ido buscar um parente, mas não tinha notícia do filho. Nossa. A Bíblia não diz, mas vamos conjecturar. E ela viveu os últimos dias olhando para a face de Esaú, a quem ela determinou não ser capaz
de dar seguimento naquilo que o Senhor já tinha determinado. Meu Deus. Você tá Isso entendendo? forte. Porque quando o propósito é de Deus, Deus trabalha. Meu Deus. Tanto que quando Jacó volta, que a gente já está terminando, quando Jacó volta, Esaú está preparado. Meu Deus. Quando ele também fala, foi foi tratado. Então Ele essa foi mãe não precisava. Por quê? Não. Porque o tratamento É. não precisava de ser dessa forma. E quantos lares entram em aflição? Meu Deus. Porque os pais definem aquilo que Deus já definiu no céu. Quer intervir no propósito divino. Sim. Quer intervir no propósito que não é, na verdade, para eles poderem intervir. Sim. Aí, nossa missionária falou algo muito forte aqui no início, da questão do maior servir o menor. E isso foi para todas as gerações de Isaac. Aleluia. Porque você vai ver que Jacó vai ter 12 filhos. Sim. Ele vai ter o filho da sua velhice, que é José. Os irmãos vão tentar matar ele, vender ele, dizer que, né, os animais comeu. Sim. Mas no final, ele reinou sobre todos os seus maiores. Ele era o menor. Sim, ele era o menor. Então eu entendo que os propósitos de Deus, eles não podem ser frustrados. Aleluia. Sabe o que eu entendo, pastora Kelly? Que ainda que a gente tente ajudar Deus, que ainda que a gente tente fazer alguma coisa para poder dar uma ajudadinha no destino, só vai se cumprir aquilo que foi liberado pela palavra de aleluia. Deus. A boca de Deus é a veracidade maior. É o destino final, é o propósito dele sobre a sua vida. Aleluia. E isso aqui é muito forte, porque a partir daí, glória, toda a história é mudada. É verdade. Porque a partir daí toda a lógica, ela é contrariada. É verdade. Até Jesus veio de uma forma que ninguém esperava ele, de uma forma gloriosa, e ele veio humilde. Parece que o Senhor vem andando, projetando a humanidade na contramão do que a terra tem como conceito. Sim. Isso aqui é muito lindo, porque se Deus não contrariar a nossa lógica, não tem propósito dele existir. Não. É interessante Não quando tem lógica, mas vocês é muito falam, forte. né, como você está falando sobre essa Gente, parte de falar assim, Muito forte. tudo dá continuidade. Jesus depois vem e sela tudo isso quando ele fala assim: o maior vai servir o menor, aquele que se acha forte vai se tornar fraco, aquele que não é vai passar a ser, Aquele que é o maior, que é o maior se torna servir menor, todos. vai servir a todos. Vai Então, servir todos. Jesus faz, né? Ele fecha Meu Deus, ele todo é esse terrível. raciocínio nosso de que falar assim, olha só, não se espante quando você realmente vê o maior servindo o menor, Sim. quando você vê o menor sobressaindo mais do que o maior, porque no reino de Deus é tudo ao contrário. É tudo ao contrário. Então, o filho, né? O príncipe veio à terra para morrer como escravo. Entendeu? Aquele que realmente Enquanto o ganhou homem quer glória, o dono da o dono glória, da se glória despiu se da humilhou, glória. né? Se despiu. Então, queridos, nessa tarde, o Senhor está falando para mim e para você. Não tenta ajudar o Senhor, não. Não precisa ajudar. Porque na hora determinada, realmente, o Senhor vai cumprir tudo aquilo que Ele determinou. Oh, aleluia! Deus abençoe a vida de vocês. Glória ao Deus. Deus que abençoe cumpre até semana que propósitos. vem. E Aleluia. creia, Deus tem o melhor para a tua vida e para a tua Aleluia. Glória a casa. Deus. Graça e paz. Glória. Glória a Deus.